Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um episódio, A Hora da Ação, comigo, Leonardo Lopes. Nós vamos juntos até o final desse programa maravilhoso que é transmitido para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo. É com grande alegria, satisfação e energia positiva que inicio esse podcast com a sua presença. Realmente sou muito grato por você estar aí do outro lado desse sinal de internet através da web rádio, me escutando a nossa programação. Hoje você vai entender um sentimento muito importante que é para ser aplicado juntamente com a lei da atração que a gente viu no último episódio, né? Falei da lei da atração junto com a gratidão. Hoje nós vamos entender o poder do perdão, exatamente, o poder de perdoar. Sim, pode ser um pouco exagerado falar de poder, mas na verdade a gratidão e o perdão são dois sentimentos muito fortes que nós podemos até dizer que são poderosos. Por quê? Porque eles nos libertam, são sentimentos que trazem para nós profundas libertações, tanto como a gratidão, que falamos muito bem no episódio anterior e com certeza você deve ter compreendido a importância da gratidão. Se você não ouviu esse episódio, recomendo que você escute, porque o conceito é muito fundamental e não é um conceito simplesmente teórico, é um conceito de se aplicar. E hoje vem trazer aqui outro conceito para aplicar imediatamente, que é o conceito do perdão. Com certeza você deve ter ouvido falar e todo mundo sabe o que é perdoar. Enfim, saber nós sabemos. A diferença está na execução, está nos pequenos detalhes que passa despercebido. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é isso: os detalhes fazem total diferença. Detalhes pequenos, mas que são detalhes que fazem uma grande diferença no seu resultado aí na sua vida. Sim. Então, perdão, o que ele tem de poderoso em nós, o que ele pode fazer para nos transformar e transformar os nossos resultados desse ano de 2020, que estamos apenas na primeira quinzena, né? Ultrapassamos agora um pouquinho mais da primeira quinzena de 2020. Se você estiver escutando atualizado, esse podcast está sendo transmitido por volta do dia 20 de janeiro, então estamos ainda bem no início do ano de 2020. Bem, então o perdão é o que harmoniza o universo e todo o pensamento que tem em nossa mente. Se a gente consegue aplicar o perdão, não somente nos libertamos, mas também harmonizamos tudo à nossa volta. Por quê? Porque o universo, através do nosso ser criador, seja como for que você acredite, cada um tem a sua crença, não vou entrar nesse mérito, porém, o que acontece? O perdão é exatamente o sentimento que traz essa harmonia para nós com o próximo, com as pessoas à sua volta e também com as vibrações que a gente não percebe, mas nós somos seres de energia. E você já deve ter até, com certeza, ouvido falar alguma coisa de energia, que nós temos energia. Sim, nós temos uma energia muito boa e essa energia, para que de fato seja boa, né, ela precisa ser uma energia limpa, uma energia pura. E o perdão vem nesse momento para limpar a nossa energia e as coisas comecem a fluir de uma maneira muito melhor. Claro, é um conjunto de fatores, a gratidão tem a sua importância, mas o perdão é algo também fundamental. Todos são ingredientes que, quando a gente aplica em conjunto,
favorece a lei da atração aumentar e potencializar. Como eu falei no último episódio, que a lei da atração tem tudo a ver com o sentimento, tem tudo a ver com a vibração. E para que a gente mude o sentimento e mude a vibração, precisamos desses ingredientes poderosos, que é o perdão, é a gratidão. E nos próximos episódios eu vou estar trazendo mais outras dicas especiais para você que acompanha aqui o Hora da Ação. Bem, então, quando a gente pensa em harmonizar, a gente fala não somente em nós, com nós mesmos, mas em nós, com o universo, com as pessoas que estão à nossa volta, com as nossas crenças, com o nosso ser superior. Então a gente percebe que a harmonia do perdão está muito ampla e tem um poder gigantesco de transformar, de mudar e transmutar. Porque o que vem assim a transformação e a transmutação? Exatamente tirar algo que está em um estado para outro estado. Então o perdão, ele tira o estado do rancor para o estado da pureza, para o estado de você se libertar, não somente de você, de suas próprias atitudes, mas também de não ficar preso a coisas que outras pessoas se fizeram, que você ficou ali ressentindo, né? Sabe, né? Existem 2 pontos que a gente precisa perdoar, não somente o próximo, mas também você mesmo, as suas próprias atitudes. Por quê? Existem diversos momentos em nossa existência, e talvez você possa estar passando por esse momento, que você se culpa por determinadas atitudes que você fez, por determinadas palavras que você disse, pensamentos, enfim. É natural do ser humano se arrepender de coisas que tenha realizado e que talvez poderiam ter sido realizadas da melhor forma. Mas como eu falei lá nos episódios anteriores sobre a questão de desapegar do passado, tem tudo a ver com isso. Você precisa se auto-perdoar, porque a partir de você se auto-perdoar, você se sentirá muito mais pleno, muito mais leve e também vai compreender os outros, porque todos nós somos seres humanos, já diria, né, os grandes filósofos e mestres espirituais, que o que acontece? Todo mundo está sujeito a erro, né? Eu, você e toda a humanidade, nós cometemos erros em diversos assuntos e diversos contextos, e o perdão vem exatamente para te libertar dessas situações e dessas energias pesadas, porque quando a gente fica preso em pensamentos que culpam você, ou até mesmo você fica culpando os outros, acontece isso, porque nós temos a lei da atração que funciona em paralelo também com a causa e efeito. Então, o que acontece? Se você fica naquele sentimento negativo perante as outras pessoas, causando rancor, tudo isso, né, vai acontecer cada vez mais, porque você está se conectando com aquela energia, com aquela vibração. O princípio, né, da lei da atração é esse. É a gente manter um sentimento, um pensamento, uma vibração de acordo com a vida que a gente quer obter, de acordo com a vida que a gente quer permanecer, porque às vezes você já está, né, num estilo de vida, no sentido, né, em vários aspectos. Então às vezes a gente quer manter a paz espiritual, quer manter saúde, tudo isso para manter, não apenas para transformar, para melhorar, mas também para manter. A gente precisa ter esse equilíbrio. Então a lei da atração não é somente para você atrair prosperidade, melhorar a saúde, melhorar outras coisas, não, é também para você manter aquilo que está bom, porque é preciso ter esse equilíbrio, e a gente já entende muito bem que nada está assim livre de acontecer mudanças, nada está completamente seguro, não existe segurança em nada nessa vida, nada é seguro, nada é assim 100% algo que vai permanecer igual por anos e anos, não existe, isso é mito. Tudo que não é cuidado estraga, né? Desde alimentos até objetos e até nossos próprios sentimentos. A gente não cuida de nós, dos nossos sentimentos, nós perdemos, né, a essência, a pureza, a liberdade, né, de agir e de transformar situações ruins em situações boas. Então nós, como ser humano, nós temos algo que é negativo ao mesmo tempo é positivo, que é o quê? Nós temos o pensamento. E o pensamento é algo difícil de ser controlado.
Mas como a lei da atração é totalmente relacionada ao pensamento, como é que a gente vai conseguir controlar o pensamento se é tão difícil, né? Nós, como ser humano, nós temos muitos pensamentos diferentes dos animais. Porém, é difícil, muitas vezes, controlar porque, assim, estudiosos já dizem, cientistas, que há milhares de pensamentos por segundo. Por dia, são assim, números astronômicos se a gente for analisar a quantidade de pensamentos que vem. Alguns a gente nem se lembra e outros lembramos. Isso acontece normal. Então como é que a gente vai controlar os pensamentos? Porque a gente sabe que os pensamentos que formam a base para a lei da atração, para atrair as vibrações corretas, para atrair os sentimentos corretos. Então como é que vai mudar os pensamentos se é o pensamento que atrai tudo e se o pensamento é difícil de controlar? Bem, o pensamento é difícil de controlar, mas a gente tem uma coisa muito boa, o ser humano tem. É a razão, é a força de transformar. Exatamente, você tem a razão de entender o que é bom e o que não é bom. Você não tem como impedir que algum pensamento venha para você, mas você tem como isolar aquele pensamento se é algo que você não quer. E quando você percebe, você não precisa ficar se culpando. Eu tive um pensamento ruim, eu tive um pensamento negativo ou algo assim. Não se culpe por esse pensamento que por algum motivo veio, né? Medo, receio, pensamentos que não devemos ter, porque se a gente compreende a lei da atração, você vai entender que não podemos ter pensamentos de medo, não podemos ter pensamentos de raiva, pensamentos, todo tipo de pensamento negativo. Se você quer melhorar ou manter um bom nível de qualidade na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, enfim, todas as áreas, se quer manter um bom equilíbrio, precisa desligar dos pensamentos negativos. Isso aí é algo assim precioso de se entender. É preciso manter sempre essa consciência de que os pensamentos estão transformando a nossa realidade. E para que a gente consiga controlar os pensamentos, o que é muito difícil, o que a gente pode fazer como solução é isolar aquilo que não agrada, aquilo que está indo contra o que a gente quer, Então, sentiu, que algo aconteceu, algum pensamento veio na sua mente, mas é um pensamento de medo, um pensamento de raiva, um pensamento de rancor, qualquer outro tipo que você sabe que não é bom, isola esse pensamento. Se afasta desse pensamento, coloca como algo que você não quer mais, A gente pode também falar repreender, Enfim, o importante é isolar aquele tipo de pensamento para que ele não te envolva, porque se a gente alimenta aquele pensamento, é como o medo. O medo também é um tipo de pensamento, e se a gente alimenta mais, ele vai crescendo. Então, a gente percebe que a gente precisa fazer o seguinte, uma forma muito simples, A gente pode compreender da seguinte maneira. Veja bem, temos vários tipos de pensamento na nossa mente. E quando a gente detecta que aquele pensamento é bom, a gente precisa o quê? Alimentar para ele crescer. Então, pensamentos de coragem, pensamentos de inovação, ideias, bondade, atitudes, enfim, coisas boas que você quer que potencializem em sua vida, precisamos alimentar esses pensamentos. Agora, coisas que vêm na sua mente, esses pensamentos que você não quer que eles aumentem, precisa o quê? Despotencializar, ou seja, isolar, afastar desse tipo de pensamento. Simples, a gente compreender esse conceito, mas é algo claro, que transforma tudo e é a raiz, É algo que assim bem profundo, que dá para todo mundo conseguir fazer, isolar o que não quer e espalhar, aumentar, potencializar, seja como for que você queira chamar. O importante é colocar em evidência aquilo que você quer em mais abundância. Somente isso já tem uma força tremenda. E o perdão vem como ingrediente fundamental para que isso aconteça, porque às vezes você tem pensamentos muito bons, mas você não se sente merecedor ou merecedora de conquistar aquilo que você quer. Você quer, mas não acredita que é merecedor de tamanha vitória para isso. Então, se você não acredita que é merecedor, você não vai ser merecedor mesmo, porque aquilo que acreditamos é aquilo que vai acontecer. E o perdão significa o quê? Significa abrir mão, deixar ir embora, ou seja, desapegar, sem guardar ressentimentos. É isso que significa o perdão. É ser desinteressado com aquilo que te fez mal, com aquela pessoa que te magoou,
com até suas próprias atitudes que te incomodam, porque você não devia ter tomado aquele tipo de atitude naquele momento. Então desapegue daquilo, que não, senão você vai sempre reviver aquilo que aconteceu, seja por você, né, causado, ou seja por outra pessoa que causou. Perdoar é se libertar tanto do que foi você como responsável, ou do que outras pessoas foram responsáveis. Isso é o perdão, você se desligar, né, e se desligar de tudo que é ruim. Então perdoar não significa, agora um detalhe muito importante que às vezes dificulta a gente entender o que é o perdão de verdade, é a confusão de achar que o perdão é assim, aceitar injustiça, é aceitar ofensas dos outros, é ser tratado como um besta ou algo do tipo, né? Então a gente confunde, acha que vou perdoar aquela pessoa lá, então eu estou condizente com aquela pessoa. Não está condizente com o erro, não, exatamente ao contrário. Quando a gente perdoa, a gente está se libertando, que é para que aquela atitude não interfira em nós, porque a gente não controla o que os outros vão fazer para nós, mas a gente controla se quer ou não receber aquele sentimento, aquela raiva que outra pessoa falou. Se alguém te xinga você, xinga sua mãe, ou enfim, qualquer tipo de palavrão que alguém fale, você simplesmente deve ouvir e respeitar, ignorar e isolar aquilo, porque aquilo não tem poder nenhum se você não recebe aquilo com poder, né? Se você não aceita isso para a sua vida, aquele xingamento não tem importância nenhuma e não vai te afetar de forma alguma, porque você não aceitou aquilo, né? Você não mudou a sua vibração. Mas se você muda a sua vibração, sente raiva ou sente qualquer outro sentimento, você está sendo afetado pela aquela palavra, por aquele xingamento, por aquilo que veio querendo te afetar. De fato vai ter afetado se você aceitar, mas se você não aceitar, você isola, e aquele isolamento vai fazer que a palavra maldita, né, dito pela outra pessoa, não tenha nenhum poder sobre você, porque você simplesmente isolou. Então isole coisas negativas, isole palavras negativas que outras pessoas dizem, isole sensacionalismo que a mídia diz. Então comece a isolar tudo aquilo que não te faz ir adiante. Então existem muitas coisas que vêm, né, para nós e que não são boas. Então nós precisamos nos afastar? Não necessariamente nos afastar em termos de físico, né? Porque em todo ao nosso redor existem coisas negativas e coisas positivas. Então a gente não tem como ir para um local que só tenha coisas positivas, mas a gente tem como receber somente as positivas, fazendo um filtro das negativas, porque é fato que vem a todo instante coisas positivas e coisas negativas. Você está ouvindo esse podcast, está recebendo coisas positivas, mensagens positivas, algo que você pode utilizar para transformar a sua vida. Mas ao mesmo tempo você pode, depois que acabar de ouvir e assistir, por exemplo, uma televisão, ouvir lá uma palavra negativa, ouvir um vizinho seu falando algo negativo, um xingamento de alguém, algo assim. E só depende de você, né, aceitar ou rejeitar aquela palavra que foi dita pela outra pessoa. Bem prático de compreender, não é verdade? Então, essa é uma receita tranquila, né, fácil, duplicável e que você pode ensinar também as outras pessoas a fazer. É como praticar o perdão de uma forma fácil e tranquila de todo mundo fazer. Mesmo quem não é religioso, mesmo quem não tem crença, é fácil compreender se pensar dessa maneira, porque essa é a parte prática do perdão, é se libertar e assim não ficar apegado a coisas que são proferidas pelas outras pessoas, e também não ficar apegado às próprias coisas que você fez, que você não gostou, mas que assim, agora você se arrependeu e não quer mais vivenciar aquilo. Então se você não quer mais vivenciar aquele seu passado, você precisa se auto-perdoar, né? Isso é muito importante. Assim como perdoar as pessoas ao seu redor, perdoar também aquilo que você mesmo fez há tempos atrás, ou até que seja um dia atrás, minutos atrás. Você pode se perdoar, não tem tempo para se perdoar, é preciso se perdoar agora. Não importa se você fez algo lá 10 anos atrás ou se fez há um dia atrás, o importante é se libertar. E não tem dia, não tem hora para a libertação acontecer, só depende da sua própria atitude, né? Tudo que a gente fala aqui depende de nós, depende do caminho que você quiser seguir. Há quem prefira ficar preso a coisas passadas, há quem prefira ficar preso a sentimentos ruins e não busca se libertar. Às vezes pode dizer, não, mas não é tão fácil assim, não é tão simples assim como você está falando. Claro, não é simples, e a vida não é simples em nada. Qual é a coisa que é simples? Nem nada.
nada, nem ninguém vive uma vida assim, simples e fácil de resolver qualquer coisa. Não, mas a atitude, o posicionamento é que determina. Então, se você está afim de se libertar, utilizando a força do perdão, você consegue sim se libertar, mas depende de você. Há muitas pessoas que conseguem se libertar, por exemplo, de vícios do cigarro, e há outras que dizem que não. E qual é a diferença? A dependência química é a mesma. Nós somos seres humanos da mesma forma, mas há pessoas que têm mais coragem, força de vontade de seguir tratamentos e fazer por onde para conseguir essa libertação, e há outras que se entregam aos vícios. Simples assim. Nós temos esse livre-arbítrio de escolher o que nós queremos e de lutar pelo que nós queremos, seja por qualquer coisa, seja coisa pequena, seja coisa grande. Às vezes uma coisa pequena que você quer conquistar, para outra pessoa é algo muito grande, é algo muito difícil de fazer. E para você é simples. E ao contrário, vice-versa também. Tem coisas que para você é complicado demais, para outras pessoas é simples. Isso só depende, de cada um. Cada um de nós tem forças e dons diferenciados, mas a gente alinha as nossas forças ao que nós queremos alcançar, Tranquilo. Então, perdoar é se desligar-se, é libertar-se, é livrar-se de algo que lhe faz mal e traz sentimentos ruins. É isso que você deve fazer com relação a situações que te ofenderam, situações que, enfim, você viveu e que você não queria ter vivido. Você precisa se libertar e não guardar rancor daquilo que você vivenciou, porque aquilo que a gente se desliga, a gente para de alimentar, e se para de alimentar, aquilo não cresce mais dentro de nós. Então, o juiz dentro de nós mesmos é a nossa mente. A nossa mente é como um juiz. Então, muitas vezes você se acha merecedor, muitas vezes você se acha que não é merecedor daquilo. Por quê? Porque a sua própria mente é um juiz, E se você, sua mente se julga como inferior, você vai ser sempre inferior. Se você se julga como condenado, vai ser sempre condenado. Se julga como algo inferior às outras pessoas, vai ser também uma pessoa inferior, porque você está se julgando dessa forma. E a sua mente é que te condena. Você age pelo o que a sua mente diz sobre você. Então você tem o seu ser e você tem a sua mente que está interligada ao seu ser, que é o seu espírito, que é a sua áurea. E se essa mente se julga, se acha incapaz, você de fato vai ser incapaz, porque o corpo ele obedece aos comandos da mente. O corpo faz aquilo que você determina que é para fazer. E se a sua mente está determinando negatividade, o seu corpo vai fazer negatividade e vai refletir tudo aquilo que é na sua mente. Então, se você se julga ser um doente, você vai ser um doente sempre. É assim. Quantas pessoas dizem por aí: ai, mas eu sou fraco, eu não consigo, eu sou gordo porque eu nasci assim, o meu metabolismo é lento, e vai dando um monte de desculpas. O que acontece? É assim que a vida dessa pessoa vai acontecer, e vai acontecer sempre, porque ela afirmou que é assim, que ela é fraca, que eu sou obeso natural, meu metabolismo é ruim, minha saúde é fraca, eu pego gripe a qualquer momento, quando faz um vento eu já estou tossindo, já estou resfriado. Então, se a pessoa afirma isso para ela mesma, é assim que vai acontecer, porque a palavra tem um poder imenso, A lei da atração também está muito associada à palavra, e a palavra quando dita com sentimento, porque às vezes a gente confunde, então é só dizer que vai acontecer. Nem sempre. Não significa que o que nós dizemos vai acontecer, mas se você diz com sentimento, com vibração, e realmente acredita naquilo como algo real, aí sim aquilo vai acontecer. E muitas vezes a gente faz isso, a gente fala coisas acreditando naquilo usar como real, e é coisas ruins. E as coisas ruins acontecem porque a gente fala acreditando que é uma realidade, e de fato se torna uma realidade. E nas coisas positivas, muitas vezes a gente tem dificuldade de falar acreditando. A gente fala muito bem acreditando em coisas negativas e não fala muito bem tranquilo de coisas positivas acreditando. Então aí está a diferença. A pessoa que consegue se libertar e acreditar de verdade em coisas positivas, falando aquilo acontece de forma natural. Vai levar um tempo, sim, vai levar um tempo. Tudo na vida tem seu tempo. Nós temos o tempo para nascer, nós temos o tempo, para ser criança, para ser jovem, para ser adulto, para ser idoso, mas tudo chega no seu tempo, Tem pessoas que nascem até de 7 meses, outros nascem de 9, outros morrem mais cedo, outros morrem menos. Cada um tem o seu tempo de existência na vida. Porém, a gente tem como fazer que esse tempo seja muito melhor aproveitado e realmente que durante esse tempo a gente conquiste o que a gente quiser conquistar, porque o seu destino não está escrito por alguém. O nosso destino vai ser escrito
por você mesmo, e você que comanda o seu destino, não é outras pessoas. Não tem alguém que escreveu o seu destino que você vai ser predestinado a acontecer isso. Não, você tem o total livre-arbítrio de conduzir a sua vida da forma que você queira. Isso significa para conquistas, significa para qualquer coisa. Aquilo que você quer conquistar, se você se determinar a conquistar, você vai alcançar no seu tempo ideal, né? Então o universo vai reagir dessa forma, e é dessa forma que você deve emanar para este universo, para esse ser poderoso, para seja como for que você acredite. Mas é fato, existe algo muito maior que você, existe algo muito maior que nós, e que assim a nossa energia, a nossa vibração pode se conectar e de fato trazer aquilo que a gente apenas tem na nossa mente para a realidade. A gente consegue sim fazer materialização, não de algo assim, passe de mágica. Não, isso não existe. Você pensar e aquilo acontecer imediato, não. Tudo leva um tempo, tudo leva, um processo, mas esse processo só acontece se você permitir que ele flua, que ele de fato realize com o tempo ideal. Então, respeitando o tempo, tendo sentimento, tendo a palavra positiva, que é muito importante. O poder da palavra é algo assim sensacional. Talvez você não saiba, mas a palavra tem uma força gigantesca. Para finalizarmos esse podcast de hoje, quero deixar aqui muito bem claro isso para você, que nós somos agentes de transformação. Nós somos ser humano, e ser humano dotado do poder da palavra, do poder de perdoar, do poder da gratidão. Então nós somos seres assim poderosos, não como o Deus Todo-Poderoso, seja como você acreditar. Nós temos sim limitações, mas nós temos também dons, poderes para transformar aquilo que nós queremos em mente em algo real. E muitas vezes utilizamos de forma negativa, nós conectamos situações ruins, e essas situações ruins acontecem. Então, se a gente conectar situações positivas, elas vão acontecer, utilizando a força do perdão para se libertar das sensações negativas, de rancor, de tudo que é ruim que você mesmo tenha feito, ou que outras pessoas à sua volta tenham proferido. Você começa a limpar essa energia para que seja mais fácil fluir, as suas atitudes positivas e vir a dar lugar, a sentimentos bons. Então, tirar o lugar das coisas negativas, limpar e colocar ali naquele lugar as coisas positivas. Então isso significa dar o lugar, tirar o espaço de algo que está ali só atrapalhando, está sendo lixo na sua vida, e colocar as coisas boas, as coisas novas, renovar. Assim como numa casa, você precisa renovar, trocar coisas velhas por coisas novas. Dentro de nós mesmos nós precisamos também renovar, tirar tudo aquilo que é ruim, todo o sentimento que está te atrapalhando, te colocando para trás, te colocando para baixo, e colocar ali sentimentos que vão te ajudar a tomar novas atitudes, a abrir novos caminhos para atingir os resultados, os sonhos, tudo aquilo que você deseja. Então, essa é a minha mensagem especial para você que está acompanhando aqui o Hora da Ação. E caso alguma coisa que você não tenha entendido muito bem, volte a escutar os outros episódios anteriores, que você vai conectar completamente isso tudo que eu estou falando para você nesse episódio, ok? Fica aqui, minha gratidão para você, porque eu falo de gratidão e eu preciso executar gratidão. Então eu sou grato por você estar aqui me acompanhando, por cada um de vocês. Eu sei que aqui não é apenas uma pessoa, são mais de uma, são centenas, talvez milhares que podem escutar essa mensagem. Então que você que está escutando, na sua individualidade, seja feliz, seja próspero, e de fato essa mensagem possa transformar você, a sua existência e das pessoas ao seu redor. Tá ok? Meu forte abraço. Como sempre, te aguardo, te espero em nosso próximo episódio, A Hora da Ação. Até lá!